é um dos pioneiros da propaganda aqui e foi, eu acho que continua sendo uma grande referência para essa nova geração que está de publicitários que estão pintando aí. E eu vejo de todo mundo falando no meu pai como referência, como um cara a se seguir, né? Não só o pessoal da velha guarda, como o pessoal mais novo, né? Todos têm meu pai como um guia, vamos dizer, né? Não, vamos seguir o seu Peixoto, que ele sabe o que faz. E o que eu posso dizer a respeito do Peixoto? Peixoto, primeiro, é um patrimônio, vamos dizer, da publicidade catarinense e também nacional. Em 1960, o marqueteiro americano Jerome McCarthy, no seu livro Basic Marketing, lançou o conceito dos 4 P's do marketing: produto, preço, praça e promoção. Depois desse conceito foi popularizado pelo Cutler, e se eles tivessem conhecido o picolé, certamente teriam colocado um 5º P, o Peixoto, nosso picolé, que é um inovador aí no marketing brasileiro, um cara que marcou época na propaganda catarinense, um dos mais criativos homens de arte de Santa Catarina, um camarada que foi tudo aqui na Propag. O Marotti fez talvez uma melhor análise e depoimento amoroso em relação ao Peixoto e publicou isso no primeiro anuário do Clube de Criação de Santa Catarina, isso em 2005. Ele foi escolhido para ser o primeiro do Hall da Fama, com muito mérito, o primeiro publicitário catarinense a aparecer no anuário nessa sessão Hall da Fama, né? Um cobra no desenho e na criatividade. E como profissional ele foi aí um professor de todos aí que depois foram fazer comunicação em Santa Catarina, e eu sempre tive ele como uma figura importante, uma figura muito querida da cidade, das pessoas, de uma simpatia muito grande, um bom pai, um bom profissional. Além de um grande publicitário, ele é também um excelente artista gráfico, né? Uma outra característica que ele conservou e conserva, eu acho que ele é um dos últimos diretores de arte que ainda faz layout à mão, né? Mesmo com a entrada dos recursos tecnológicos, informática e os softwares todos, o Peixoto nunca deixou de traçar pelo menos um RAF, um esboço, enfim. A discussão da ideia era sempre feita em cima de um traço à mão. Isso ajudou sempre muito a criação. Então se discutia muitas ideias. Ele já manchava, né, aquilo que ele imaginava que fosse a ilustração da peça. Depois aquilo era transportado, enfim, para o computador, para o layout, etc. Em 2006 eu escrevi um artigo para Carlos Ouvintes, do site Carlos Ouvintes, e eu me lembro que eu iniciei esse artigo dizendo o seguinte: o Peixoto é o meu tipo inesquecível. O meu tipo inesquecível era uma seção da antiga revista Seleções, que na primeira fase, não na fase atual, em que os americanos contavam sobre pessoas que tinham características singulares, né? E portanto mereciam esse título de meu tipo inesquecível. Então o Peixoto para mim é o meu tipo inesquecível. Agora, por quê? Porque primeiro o Peixoto é um profissional na acepção da palavra e ao mesmo tempo um profissional sem egos, um profissional sem vaidade, que é raro no nosso meio em geral e em especial na área de criação. A competição é muito violenta, né, na publicidade, todo mundo sabe. E na área de criação, então, com a questão da premiação, os prêmios, né, tornam essa competição ainda mais desalmada. E o Peixoto nunca entrou nisso, nunca teve preocupação com prêmios, não. Então o Peixoto primeiro é meu tipo inesquecível, e em segundo lugar vou usar uma frase de um publicitário famoso, Alex Perissinotto,
que ele próprio se considerava um operário da criação, da publicidade. Então essa é uma outra faceta do Peixoto. O Peixoto era e é um operário. Eu acho que a gente é muito parecido com meu pai nesse lado, né? Nesse lado pessoal de caráter, de índole, de sermos pessoas corretas, que não quer passar a perna em ninguém, sabe? Esse tipo de coisa aí. E isso veio inteiramente do lado do meu pai, né? Claro, um pouco da minha mãe, mas do meu pai, mais que eu sempre fui muito próximo e muito ligado ao meu pai, né? O meu pai é um cara muito tranquilo, ele sempre é um cara simples, não tem muita frescura com as coisas e tal. E tá sempre apoiando a gente para tudo que a gente inventa e quer fazer, ele tá do lado, dando força. Essa história de eu começar a tocar, ele me deu muita força. Normalmente a gente vê os pais meio que não vai por esse lado, é coisa meio de marginal, ainda rola isso hoje em dia. Mas com o meu pai foi diferente, ele deu força, ele correu atrás junto, ajudou muito a gente, e até hoje. Eu quero lembrar de um episódio do início da nossa vida. Quando eu casei com o Roberto, nós fomos ocupar o apartamento que o Picolé ocupava. Lembra, Picolé? Era um apartamento pequeno do Dr. Munich, um alemão, e tinha um quarto só. E tu mudaste para um outro apartamento que o seu Marcelo nasceu. E a gente morou lá. Tu foste o primeiro chefe do Roberto, eras o chefe do Roberto nessa época. Então nossa vida desde o começo cruzou com a tua. É uma das figuras que reúne uma quantidade de talentos misturados a uma humildade que chega a chocar a gente. Ah, sim, uma coisa que eu não posso esquecer. Uma marca registrada do Jorge é a criação de marcas e logotipos, né? Eu acho que algum dia alguém tem que levantar todo esse trabalho dele. Ele criou centenas de marcas e logotipos e é também um craque nesse tipo de trabalho, né? O Picolé publicitário todo mundo já conhece, foi um ícone da propaganda catarinense e agora começa a sua nova fase de artista plástico. E eu tenho certeza que ele vai ser grande também nessa área. Ele está começando com uma exposição que vocês estão vendo aí, moderna, com grafismo fantástico, e a gente deseja muito sucesso para o Picolé artista plástico. Quer dizer, o Peixoto hoje, além desse símbolo que ele é mais do que um profissional correto, premiado, mais do que um patrimônio da Propag. Ele é um símbolo da Propag. Fico muito feliz e até de ter a oportunidade de deixar aqui um abraço carinhoso, né? A gente vai continuar ali, ele é um dos nossos congurus, né? Do nosso grupo, nosso Chico Socorro, o próprio Antônio Severo, o fundador da Propag, o Eloy Simões, o Mentel, enfim. O Jorge é um dos nossos também. Então a gente se reúne, continua se reunindo todas as semanas, né, trocando ideias, e isso nós vamos continuar, independente do fato dele não estar mais no dia a dia da agência. Eu quero deixar um beijo pro meu amigo Picolé, um irmão eterno, irmão de sempre, com muito carinho. Peixoto, ele cumpriu, de certa maneira,